Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso, mais uma aula. Nós estamos aqui dando essa sequência de aula para vocês, de consolidação, porque você está na fase de integração social e aí nós temos esse papel de trazer esses ensinos básicos sobre a fé cristã para você, onde você vai estar entendendo aqui, estando conosco, estudo por estudo. Aí você está lendo a apostila, está analisando aqui a palavra de Deus, estudando a Bíblia com a gente e vendo os nossos vídeos. Então, quando você assiste os vídeos, lê o material e examina as escrituras, então a gente entende que você está passando pelo processo de ensinamento e está indo, caminhando os passos. E além disso, tem os exercícios que você precisa responder e enviar para a pessoa responsável que está aí consolidando você, para que a igreja tenha esse controle e saiba que você está passando realmente por esses ensinos. Os princípios básicos da fé cristã fazem parte dessa integração social e nós já estamos no 6º estudo e hoje nós vamos estudar sobre a importância da Bíblia. Esse é o nosso tema de hoje. Nós estudamos lá a aula 5, estudamos sobre o perdão. E agora nós vamos dar uma analisada, termos uma visão panorâmica aí da Bíblia Sagrada. Todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ter a Bíblia. E a Bíblia hoje ela é algo que está acessível a todo mundo. Você pode ter a Bíblia no papel, nas escrituras, no livro. Eu não posso ter no livro, estou sem dinheiro para comprar a Bíblia no livro. Você pode baixar a sua Bíblia no celular, você então tem o acesso à Bíblia no celular. Quem não, não tem a Bíblia no celular não, você tem a Bíblia no tablet, eu uso aqui no tablet, eu estou com a Bíblia aqui instalada. E assim, a gente tem um acesso às escrituras, porque com o avanço da tecnologia, a Bíblia se tornou acessível ao computador, ao celular, ao tablet, ao próprio livro. Então nós temos o acesso às escrituras. Então, hoje nós vamos estudar a Bíblia, tá bem? Primeiramente, pelo conceito básico do que vem a ser Bíblia, né? Dentro da nossa questão, da nossa língua, ela vem de biblioteca, ou seja, de um conjunto de livros. E você perguntar o que é então a Bíblia? A Bíblia é o conjunto dos livros. Que livros são esses? O conjunto dos livros sagrados, ao qual denomina-se Escrituras Sagradas. Quantos livros são a Bíblia? A Bíblia ela é uma conjuntura de 66 livros intitulados de livros canônicos, ou seja, o que a gente entende, o que a gente crê que foram livros inspirados por Deus. E aí dentro desse estudo nós vamos ver essa inspiração, o porquê a Bíblia é a palavra de Deus, o porquê ela é inspirada, mas antes nós vamos ter essa visão panorâmica aqui sobre a Bíblia, né? Antes eu gostaria de ler para você um texto aqui da própria palavra de Deus, que diz o seguinte, o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, porque toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Então, os 66 livros que compreendem essa Escritura, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Foi inspirada com um propósito de doutrinação, de ensinamento, de preparação do homem, para que o homem de Deus seja preparado e inspirado aí também pelo Senhor. Mas, pastor, como é que está agrupada essa Bíblia? Como é que está agrupada os livros sagrados dentro da Bíblia? Então nós vamos primeiro falar dos testamentos. São 2 testamentos. Um que a gente entende que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso para o cristão. Para o judeu,
ainda, né, grande parte do povo judeu não entende os dois testamentos porque os judeus não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. É necessário que se entenda que Cristo é o Salvador para então receber esse Novo Testamento. Então, para nós, ela tem dois testamentos. O Antigo Testamento, que foi escrito até o século IV a.C., e aí tivemos os 400 anos de silêncio, intitulado como Silêncio de Deus, o chamado período intertestamentário, e aí depois o Novo Testamento, que começou a ser escrito a partir da década de 60 depois de Cristo. Então, esses dois testamentos. O Antigo Testamento tinha uma mensagem. Qual era, pastor, a mensagem do Antigo Testamento? A mensagem do Antigo Testamento era: Jesus virá. E a mensagem do Novo Testamento, qual é? Jesus voltará. No Antigo Testamento você encontrava o versículo de Isaías 9,6, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus lombos, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Então, o Antigo Testamento ele vem trazendo a ideia, né? Vem trazendo a profecia em movimento da vinda, do nascimento de Jesus Cristo e desse grande presente de Deus à Terra. E aí, o Novo Testamento vem agora o cumprimento da promessa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí se cumpre a promessa em Jesus. Jesus vem, Jesus nasce através de uma virgem. Jesus ministra, vive, se entrega por nós, morre na cruz, ressuscita e sobe para os céus. E aí, o Novo Testamento é inscrito dentro de uma nova perspectiva de mensagem, dentro de uma nova visão, dentro de uma nova ação profética. Jesus voltará. E o livro de Apocalipse encerra dizendo: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Então, no Antigo Testamento a mensagem era: Jesus virá. O Novo Testamento a mensagem é: Jesus voltará. Mas a ideia central da Bíblia, qual é a mensagem central da Bíblia? A mensagem central da Bíblia, ela é Jesus Cristo. Jesus é o tema central da Bíblia. E como estão agrupados esses livros na Bíblia? A Bíblia está agrupada em categorias ou classificações de livros. O Antigo Testamento está organizado em livros pentateucos, históricos, cânticos e proféticos, 4 categorias. O Novo Testamento está organizado em biográficos, histórico, epístola e profético, também 4 categorias. Os livros das Sagradas Escrituras, no que tange ao Antigo Testamento, o Pentateuco é chamado Pentateuco porque são 5 livros. 5 livros chamado Pentateuco, ou livro da lei, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros. Depois, os históricos. Os livros históricos são 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. 12 livros. Depois nós temos os livros de cânticos, ou chamados livros sapienciais, ou simplesmente poesia. É o livro de Jó, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Os livros proféticos estão divididos em 2 grupos, uns chamados profetas maiores e outros chamados profetas menores. Os profetas maiores são os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São esses livros. Ou seja, se você for contar aí na sua Bíblia, você tem 1, 2, 3, 4, 5 livros intitulados de profetas maiores. E os profetas menores são 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, a gente termina aí cerca de 39 livros, compreendendo aí o Antigo Testamento. 5 livros canônicos, mais 12 históricos, 17 com mais os livros dos cânticos, que são 5, aí vai para 22 livros. Então, depois nós temos mais os livros
os profetas maiores e os profetas menores, né? Que são mais 17 livros ao todo. 5 livros dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Então, 22 mais 17 são 39. E aí, o Antigo Testamento fechou com 39 livros. O Novo Testamento está organizado também em 4 categorias. Primeiro são os biográficos. O que são livros biográficos? São os livros que trazem a biografia de Jesus, que são os 4 evangelhos. Depois nós temos o livro histórico. O Novo Testamento só tem um livro histórico, que é justamente o livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as cartas ou epístolas. As epístolas ou cartas vai da carta de Romanos até a carta de Judas. Não são livros, são cartas, né? Então, temos aí a carta de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E aí nós terminamos então com um outro livro, que é o livro profético. Qual é o livro profético do Novo Testamento? O livro de Apocalipse ou Revelação do apóstolo João. Então, nós temos aí 27 no Novo Testamento. 4 evangelhos com um livro histórico, 5. Aí agora vem 21 cartas, 5 com 21 dá 26. E mais um livro que é o livro profético, formando 27. Então, no Novo Testamento, nós temos 27 conteúdos, 27 livros, sendo que 21 são cartas. E no Antigo Testamento, nós temos 39 livros, ou seja, 39 com 27 vai dar 66 livros aí na Bíblia Sagrada. Amém? É só por aqui. No outro vídeo nós vamos estudar sobre mais coisas a respeito da palavra de Deus. Fica na paz e Deus te abençoe. Responda os exercícios e até a próxima.